Cafezinho de domingo. E hoje o cafezinho não é da manhã, ele é da tarde, porque já aconteceram alguns movimentos durante a manhã de organização, de descanso, de restauração do corpinho depois dos movimentos de ontem. A gente foi almoçar numa cidade vizinha, então conheci um caminho novo também, um restaurante, um lugar novo, uma comida nova. A gente comeu galinha de capoeira, a gente comeu feijão, macaçá com farinha de cuscuz, a gente comeu arroz de reboco, que é como se fosse um arroz embatumado pra passa, assim. É bem gostoso. Então foi muito legal já no dia de hoje descobrir essas diferenças e outras possibilidades gastronômicas, né, daqui de cada região. Então, muito legal. E eu tô me sentindo um pouco ainda bagunçada das coisas que aconteceram ontem, uma bagunça boa, porque foi um dia bastante intenso, de muitas movimentações do corpo físico e movimentações também de energia e de emoções, assim. O dia começou ontem com a formação, com a vivência florescer aqui com os educadores da escola. Foi lindo, foi incrível. É muito bom ver como a equipe se entregou para as propostas, se emocionou, se tocou, se afetou, se olhou nos olhos, se abraçou. Então foi muito lindo, a gente dançou juntos, a gente escreveu. Nossa, foi lindo e é muito bom sentir isso, né? Ter essa sensação das coisas acontecendo quando a gente planeja, né? Porque eu pensei com muito carinho, eu fiz um planejamento com muito carinho da vivência e ver as coisas acontecendo na prática é muito, muito, muito bom. Isso foi muito legal. Depois, à tarde, a gente foi para Dona Inês, que é um município aqui próximo a Bananeiras, que fica mais ou menos 30 quilômetros de distância, para vender chinelo, sandália, que a escola aqui dos sonhos recebeu uma doação do Instituto Alpargatas para vender as sandálias e fazer a construção do ginásio da escola. Então a gente foi na festa do umbu, que é uma fruta tradicional daqui do Nordeste. Depois eu vou pegar, eu acabei esquecendo, mas tem umas aqui, vou trazer pra mostrar. A gente foi lá pra vender, foi muito legal. Quando a gente chegou, a gente montou o estante, assim, pra expor as sandálias. E daí ia rolar um café no Quilombo, e daí a gente acabou indo pro Quilombo, e o Quilombo é numa região do interior, por mais que é uma cidade bem pequenininha, era no interior dessa cidade, num lugar incrível, com uma vista maravilhosa, assim, das montanhas, o horizonte. Teve um pôr do sol incrível, a gente dançou ciranda, vendo o pôr do sol, porque era tipo num mirante, assim. Foi muito lindo, tinha os meninos tocando, um tocava pífano, o outro triângulo, o outro zabumba, então assim, foi lindo, 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 lindo. Amanhã já tinha sido muito lindo, eu já tava nesse estado meio que flutuante, assim, sem saber direito o que tava acontecendo, daí veio o pôr do sol, que o pôr do sol é o meu momento preferido. E daí depois a gente dançando ciranda no pôr do sol, e daí depois a gente voltou pra feira, daí foi procurar um lugar pra fazer xixi, e daí Luciano, que já tinha morado lá, acabou encontrando um conhecido dele que nos levou pra casa dele. Então, e daí depois ainda a gente voltou pro evento, teve uma aula culinária, que na verdade não foi só uma aula de culinária usando o umbu, né, que era festa do umbu, mas foi uma aula de história e de história de vida, assim, porque a cozinheira, a chefe daquela receita, ela era mãe de santo também, era mãe Neide, se eu não me engano, moradora de nada menos do que Quilombo dos Palmares, na Serra da Barriga, aqui em Alagoas, que é Quilombo que foi fundado por Ganga Zumba e Zumbi dos Palmares. Então, assim, as coisas da vida que não tem explicação, assim. Então eu me arrepiei muito durante a fala dela, de muitos momentos, assim, dela contando a história. Mas dava pra ver que a contação da história dela era de quem tá dentro também, sabe? De quem tá falando de um outro lugar, sobre uma outra perspectiva. Isso foi incrível, assim. Depois eu fui cumprimentar e falar que eu tinha ficado super tocada, né, com a fala dela.
e a gente já tinha dançado ciranda juntas, porque quando ela chegou pra dançar a ciranda, já tava acontecendo, e eu vi aquela mulher chegando assim, ela tinha uma presença muito forte, assim, né? Então eu fui conversar com ela e foi muito lindo. E assim, muitas coisas lindas acontecendo e eu fiquei refletindo sobre isso, assim, sobre as coisas que acontecem quando a gente se abre para ver e para viver as coisas. Porque dependendo de como for olhar, poderia ter sido só mais um dia normal, mais um pôr do sol, mais uma vivência, por estar aqui, só mais um, como se fosse mais do mesmo. Mas quando a gente muda a perspectiva e o olhar e vê com um certo encantamento, assim, um maravilhamento de quem está descobrindo as coisas, porque nesse lugar de receber também, né, de se sentir acolhida e merecedora do que está acontecendo, assim. Eu fui tomar um café, eu fui na intenção de fazer xixi em um bar, acabei fazendo xixi na casa de um senhor mais velho, assim, e a companheira deles deviam ter, sei lá, 60 e poucos pra mais. E depois já logo tomando um café, porque aqui na Paraíba é assim, né? A galera entrou na casa e não sai sem tomar um cafezinho. Daí tomando um cafezinho, comendo um queijo de manteiga, que é uma delícia, que é muito tradicional daqui. Então, nesse acolhimento, essa hospitalidade, pô, chega aí, vamos junto. E eu fiquei muito encantada com tudo isso, assim, que foi acontecendo ao longo do dia de ontem. E por isso que eu tô bastante mexida ainda com tudo isso. E muito grata. E daí no início da manhã de hoje, acordei com essa música na cabeça, que é uma música que eu já ouvi muitas vezes, que faz bastante sentido pra mim. Que ela começa assim, eu aprendi qual é o valor de um sonho alcançar. E ficou matutando assim, eu acho que é muito lindo quando a gente aprende, e não só aprender, e daí eu fiquei refletindo sobre viver e sentir as emoções de um sonho alcançar, e dentro desse sonho ter muitos outros sonhos e descobrir que são sonhos que talvez eu nem imaginava. De tipo, eu queria muito ver o pôr do sol no horizonte, como eu vi ontem. Mas eu não colocava aquilo como um sonho, como um desejo pulsante que move a minha vida, né? Minha jornada. Então eu fiquei muito impactada e tô sentindo isso ainda no meu corpo, assim, dessas emoções de alcançar sonhos. E sonhos dentro de um sonho e outros sonhos que vão se mesclando e que vão surgindo no caminho. E da abertura, da hospitalidade, do acolhimento das pessoas, e que tem muitas pessoas boas, assim, né? Só a gente se abrir para isso que tá fora do esperado, que não tá no previsto. É a gente se permitir esse tempo do imprevisto, da sincronicidade, do que não tá dentro do nosso planejamento e do nosso controle, porque na verdade acho que é a mínima coisa que tá dentro do nosso controle, né? Nossa, então é isso. Acho que vamos acabar assim hoje esse cafezinho de domingo, até porque já foram 9 minutos de vídeo. Vou tomar o último gole do meu café. E vai ser o último café de domingo aqui em Bananeiras nesse ciclo, porque semana que vem também já vou estar em outro lugar. Então tudo isso também tá mexendo, né? Mexe aqui dentro nesse emocional. Todas essas coisas lindas sendo vividas, esse ciclo encerrando, um novo lugar desconhecido chegando. Então é isso. Acho que ficou uma bagunça, mas talvez eu espero não ter perdido o fio, assim, né? Que é nesse lugar do sonho, de alcançar, de estar dessa abertura e desse novo olhar, essa nova visão para as coisas. Então é isso, Bananeiras, dia 29 de março. Tudo isso aconteceu ontem, no dia 28 de março. É isso. Boa semana. Boa semana. E vamos compartilhar. Quem tiver afim, comenta.
Manda mensagem, sei lá, no DM, comenta aqui. E é nós que voa. Will!